Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Quero agradecer imensamente a você que me acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo minha colega advogada, a doutora Fabiana Santos. A doutora Fabiana Gomes dos Santos é advogada com especial conhecimento na área do direito do agronegócio e integra, juntamente com outras colegas, sua banca própria, aqui mesmo em Ribeirão Preto, ok? A nossa pauta de hoje, contratos no agronegócio, condições, facilidades e necessidades. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Doutora Fabiana, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no programa. Eu que agradeço, estou muito grata. Obrigado, doutora. Então, um assunto tão interessante da moda, né? Agronegócio, e eu começo já falando para você o seguinte: nós acabamos aí de acompanhar o sucesso da AgriShow, né? Ribeirão Preto ganha aquela projeção colorida, né? Na época da AgriShow, inclusive, eu mesmo posso atestar, eu visitei a AgriShow esse ano. Eu te pergunto, o agronegócio é realmente um filão a ser explorado aí pelo advogado, doutor? Sim, com certeza. O contrato do agronegócio, ele é muito especial, inclusive para a economia do nosso país, né? Porque ele está embasando aí quase 1/3 do PIB nacional. Ele é muito importante para a nossa economia. E evidentemente que qualquer contrato, qualquer assessoria para o produtor rural, ele precisa realmente usufruir, né, dos serviços do advogado. Sim, precisa ter bastante conhecimento. Inclusive, por ser um contrato muito especial, ele não é regido pela lei, né, do Código Civil em si, ele tem uma contribuição, porém tem o Estatuto da Terra e seu regulamento, né, que onde as vontades das partes são suprimidas, né, o Estado ele vai regular toda essa parte do contrato do agronegócio. E o profissional da advocacia também tem que ter um preparo especial para isso, né, doutor? Esse é o mais importante. O contrato do agronegócio, ele requer muitas cláusulas especiais, né? Por quê? Porque ele envolve toda uma cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva, ela vai antes, né? Ela começa antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira. E é onde cada item, cada ciclo, né, dessa cadeia, existe uma elaboração do contrato, de verificação da lei, né, de todo o mercado, inclusive, né, tem que ser bem observado e elaborado, para que as partes também não levem, né, coisas básicas a juízo. Doutora Fabiana, com certeza ainda, né, nessa edição nós vamos falar muito ainda do contrato do agronegócio, mas eu gostaria de que, assim, inicialmente a gente falasse, assim, uma ideia, né, com certeza tem algumas pessoas que ouvem muito falar agronegócio, né? Mas o que podemos depreender dessa palavra, né? Como se enquadra? Na verdade, o que seria o agronegócio? Às vezes a pessoa pergunta, eu muito bem sei o que quer dizer. Eu gostaria, assim, que a senhora, com breves palavras, né, traduzisse para o pessoal que nos acompanha. Tá, o agronegócio, ele basicamente é formado por uma relação, né, contratual entre as partes, que envolve toda essa cadeia, né, cadeia produtiva. Que, como nós podemos ver, a AgriShow, ela faz parte, né? A venda, a comercialização, ela faz parte dessa cadeia. Então, existe uma relação. Então, ela começa a partir do produtor rural, tá? Então, o produtor rural, que ele é o fomentador da nossa economia, inclusive ele vende, né? Ele produz os alimentos, né? Então, ele é muito importante. Então, o agronegócio é esse, é a produção, é a fabricação, a distribuição, a comercialização, a exportação, né, dos alimentos, do grão, soja, do corte, né, que nós temos também o corte,
Então é esse conjunto. É um né? conjunto de itens no qual vão ali se traduzir no agronegócio. É o produtor de grãos, né, doutora? A cana-de-açúcar, a soja. Inclusive, através disso, nós temos a energia, né? A energia da cana-de-açúcar, da soja. Então, assim, é uma gama muito importante, inclusive para a nossa economia. Inclusive, doutora Fabiana, se me permite só um parênteses, o pessoal de Sertãozinho fala muito lá, né, do setor sucro energético, Sertãozinho que a gente gosta muito e quer mandar um abraço para o pessoal que nos acompanha por lá, né. Doutora, a senhora acredita, portanto, né, que o produtor rural, né, que está engendrado aí dentro dessa seara maravilhosa que é a produção de alimentos, né? Ainda que ele seja pequeno, ele realmente vai necessitar do trabalho do profissional da advocacia, inclusive para o pequeno, ele também seria importante que ele tivesse essa consciência? Sim, é muito importante. Inclusive, a mudança do conceito do pequeno produtor, ele modificou, né, com o tempo. Por quê? Porque ele mesmo veio estudando, se especializando no seu próprio produto, na sua cadeia, né, produzida. Porque ele tem que entender não só o que ele faz, a sua cadeia produtiva, ali, os seus insumos, a sua produção. Ele tem que entender o que vai após a porteira. Porque a produção dele vai ser exportada. Então, ele é muito importante, ele tem que ter esse conhecimento, né? Tem que ter esse conhecimento, esse estudo, eles estão já bem diferenciados do que a gente conhecia, né, de muitos anos, porque a lei, né, do Estatuto da Terra e o regulamento é de 64 e 66, né, numa época bem difícil que foi a ditadura, né, do Proálcool. Então ele vem melhorando. Vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Agora, os contratos do agronegócio, quais são, assim, os mais usuais, doutora? Olha, os contratos típicos previstos em lei é o arrendamento rural e a parceria rural. Certo. E as diferenças? As diferenças que o arrendamento rural, ela tem um pagamento fixo, tá? Ela é uso e gozo do uso da terra, da propriedade, podendo vir ou não com algumas benfeitorias, né, para facilidade. Já a parceria não, a parceria ela é dividida, ela é partilhada, os bens, os frutos, dos insumos, né, da cadeia produtiva do produtor. A parceria, eu acho que, não sei, a senhora me corrija se eu estiver errado, bem antigamente, estou falando aí praticamente há uns 30 anos atrás, a doutora nem tinha nascido, né, doutora? Mas assim, existia o meeiro, né? Eu acho que era um pouquinho assim, mais ou menos parecido com essa definição que a senhora deu aí da parceria, né? Porque eles iam justamente do que fosse auferido, o meeiro ele ficava com uma parte, é mais ou menos parecido. Sim, parecido, porém, com a Constituição Federal, o artigo 186, ele também vem regulando essa parte, porque hoje não pode, né, a partilha ser só específica para a partilha de frutos, né? Então a lei ela vem regulando, porque tem também as relações de trabalho, né, a parte toda de preservação do meio ambiente. E também a própria relação do produtor rural, né, que fica com a mão de obra. Então eles têm que partilhar tanto os frutos, os rendimentos, também toda a benfeitoria, né, da preservação do meio ambiente. Tem que estar tudo dentro da lei, né, doutora Fabiana? Sim, praticamente tem que obedecer. É isso mesmo. Meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus é o ADV Especial. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Dentro do direito imobiliário, hoje estarei falando do despejo por denúncia vazia. Quando o locador de imóvel urbano pretende romper unilateralmente o vínculo locatício e, com isso, a retomada do imóvel, deve manifestar a sua vontade por meio da denúncia, que é uma notificação dirigida ao locatário. Diz que a denúncia é cheia quando o locador justifica sua pretensão de retomada do bem com uma das razões contidas no artigo 47 da Lei 8.245/91. Se não existir razão alguma para a retomada, a não ser a intenção pura e simples de reaver o bem locado, a denúncia é chamada de vazia, ou seja, imotivada, destituída de qualquer justificativa específica contida na lei. Sempre que se fala em desocupação de imóvel locado por denúncia vazia,
vem a dúvida sobre qual o prazo de desocupação. A denúncia vazia ocorre em duas situações inseridas nos artigos 46 e 47 da Lei do Inquilinato. Vamos tratar especificamente do artigo 46, que se refere ao contrato com prazo de 30 meses ou mais. Caso o inquilino se recuse a deixar o imóvel ao término do contrato, o locador terá 30 dias após o término para ajuizar a ação de despejo por denúncia vazia. Passado este prazo, segundo os parágrafos 1º e 2º, ocorrerá a prorrogação da locação por prazo indeterminado, exigindo-se do locador, caso queira a extinção do contrato, que efetue a notificação prévia do locatário, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel. Então, ocorrendo a prorrogação por prazo determinado, significa que o contrato permanece válido com as mesmas cláusulas, isto é, até que uma das partes deseje encerrá-lo. Se o locatário não desocupar em 30 dias e o locador não concordar em conceder um prazo maior, o locador deverá ingressar com a devida ação de despejo por denúncia vazia, apresentando a notificação premonitória que faz a prova necessária de que ele notificou o locatário. É nesta situação que o juiz pode aplicar o artigo 61 da Lei do Inquilinato, que concede 6 meses para o locatário desocupar o imóvel. Portanto, é conveniente que o locador, em caso de retomada do imóvel por denúncia vazia, dê previamente os 6 meses de prazo, evitando assim transtornos e gastos, ficando melhor para ambas as partes. Em breve, voltarei aqui no ADVJus com novos tópicos do direito imobiliário. Obrigado. Ok, obrigado, doutor. Olha, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, vamos voltar já já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo a minha colega advogada, a doutora Fabiana Santos. A nossa pauta, contratos no agronegócio, condições, facilidades, necessidades. Doutora Fabiana, podemos dizer que um dos tópicos mais sensíveis desse tipo de contrato, né, no agronegócio, são os prazos? Sim, são os prazos. Inclusive, é o que mais leva a uma demanda judicial. Por quê? Os contratos são obrigatórios, são previsões legais, tá? Sim. Tem de 3, 5, 7 anos. E muitas vezes esses prazos, eles não são respeitados porque o arrendante, às vezes, entende que o prazo deve ser obedecido o tamanho do empreendimento, grande, pequeno porte. E, na verdade, é pelo ciclo produtivo, um ciclo total do objeto realizado na terra, tá? Algumas vezes, como existe essa diferenciação de 3, 5, 7, inclusive tanto para arrendamento como para parceria, às vezes pode ser insuficiente, tá? Como, por exemplo, numa produção de café, que é de 5 anos, porém ela só vai dar fruto daqui 3 anos. E também continua dando nos seus próximos 10, 15 anos. Porém, no 5º ano, uma hipótese pode ocorrer do arrendador requerer a devolução para uso próprio ou de seus descendentes. E isso pode causar sérios problemas, porque de repente não ficou bem falado ou com previsão contratual, que tem que ser sempre no final do ciclo produtivo, e não dos 5 anos. Então, por isso que precisa um advogado especialista para fazer um contrato com esse tipo de previsibilidade. Sim, onde o arrendador vai ter que aguardar. Queira ou não queira, ele vai acabar tendo que aguardar esse período. Tá certo. Doutor, agora qual, né, ou quais cláusulas são obrigatórias num contrato que tenha esse vetor, né?
Olha, além daquele do contrato civil, né, as partes, objeto, tem que ter também do Estatuto da Terra, que é o prazos, né, referente a 5, 7, a produção em si desenvolvida, tá? Todo o entendimento do manejo, tá? O direito de preferência tem que ser obedecido. No contrato rural também. Tem que ser verificado, não pode ser suprimido direitos e vantagens como solicitação de crédito rural, tá? E principalmente, eu acho mais importante, é a cláusula também de preservação do meio ambiente e de produtividade, tá? Porque senão a terra ela pode ser entendida como improdutiva, o que contraria, né? Vai trazer sérias implicações. Sim, pode ser considerada pelo INCRA improdutiva e ser desapropriada. Certo. Agora, no caso, né, do produtor rural, ele tem aquele contrato e tal, no qual ele, evidentemente, todos os contratos são assim, ele traz direitos e obrigações, né, doutor? Sim. E no caso, por exemplo, do produtor rural, ele não conseguir, de uma certa forma, né, ele não conseguir o cumprimento total das cláusulas. Quais são, assim, as implicações que poderão advir desse não cumprimento? Bom, do arrendatário é o seguinte, ele não cumprindo com todas as obrigações, tem as cláusulas, né, até pelo direito civil, de responsabilização por danos morais, materiais, tá? E até mesmo ser surpreendido, né, por uma ação de despejo no arrendatário. Inclusive, na parceria, é importante observar que o contrato tem que ser registrado na matrícula, porque o prazo, ele é a partir da data do registro, não do contrato. Então, e aí nesse caso, sendo uma cultura, ele não conseguiu cumprir aquelas cláusulas, ou pelo menos uma daquelas cláusulas lá, vamos supor que ele não conseguiu colocar o tanto de insumo que ele se propôs lá no contrato, mas aquela cultura na qual ele foi o responsável, ela vai perdurar por mais anos, doutora. E aí? Aí o contrato vai ser discutido. Sim, o contrato tem que ser discutido, porque o produtor rural, ele tem que ter todo o manejo, né? Ele tem que se responsabilizar, né, por todo aquele cultivo, aquela produção, porque ele vai ter uma responsabilidade, vai ter que pagar o preço pelo arrendamento e do caso de parceria, a divisão dos frutos, né? Então, é importante ele ter conhecimento do manejo que ele vai estar ali cultivando. O dono da terra também precisa ter todo o cuidado para ver bem para quem é que ele vai arrendar, né, doutora? Isso é muito importante. Isso aí também o profissional da advocacia, com certeza, vai ajudar e ser de muita valia aí no caso. Não só do arrendatário, né, parte do arrendador, essa parte do advogado ter conhecimento do ciclo produtivo vai fortalecer também a junção, né, a união desse contrato. Porque essa parceria com o advogado que de repente tem com o especialista vai também ajudar ambas as partes a terem conhecimento do que está sendo cultivado, se não está aplicando de repente um agrotóxico na terra que pode deixar improdutivo, né? Se o caminhão de repente da cana-de-açúcar não vai destruir uma vala, né? Porque tem aquela vala de mata-burros, né? Sim. Que tem que ter nas fazendas para evitar as fugas dos animais. E se tudo isso não tiver previsto no contrato, pode gerar sim danos, né? Danos materiais, danos morais. Então, já fala, né? O contrato ele existe justamente ali para ele impor limites, né? Para ambas as partes e saber onde que é que se pode saber se a pessoa ou se o arrendante, né? Ou se o arrendatário, se está tudo sendo cumprido, se está tudo atendendo o que fala a lei, o que fala o contrato, evidentemente. Sim, é uma regulação, né? Inclusive o Estado tem um poder muito forte ali, né? Um palpite, né? Bastante forte ali. É verdade. Olha, você sabe o que vai acontecer nessa semana no universo jurídico? Confira com a nossa agenda jurídica. A semana, veja. Acontece no dia 24 de maio, às 19h30, na Casa da Advocacia, a palestra Uso de Animais no Ensino e Pesquisa, Aspectos Éticos e Legais. A expositora será a doutora Rosângela Gebara. Já no dia 26 de maio, acontece um ciclo de palestras na UNAERP. A organização é da 12ª subseção da OAB. Serão debatidos os seguintes temas:
contratos de atletas profissionais de futebol e gestão de departamento jurídico de clubes. Participem! Legal, mais um intervalinho, você sabe aqui, é rapidinho. Voltamos já, aguarde, por favor. A Demartim fabrica e vende estofados de alta qualidade com preço justo e ótimas condições de pagamento. Possui grandes variedades em opções de cores e modelos com sofisticação e muito bom gosto. Estofados direto da fábrica, sob medida, com 10 anos de garantia na estrutura. Conheça a Demartim Estofados. 3 lojas em Ribeirão, Espaço Interlar do Novo Shopping, Avenida Presidente Vargas 1672 e Coelho Neto 71. Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje nós estamos recebendo a minha colega advogada, a doutora Fabiana Santos. A nossa pauta, contratos no agronegócio e condições, facilidades e necessidades. Doutora Fabiana, um dos momentos ali delicados da vida do produtor rural é justamente na hora do trato bancário, né, que ele vai pegar aquele valor para ajudá-lo no custeio e tal. Será que nesse momento é um momento tênue ali? Seria também importante o cuidado dele ter o acompanhamento de um profissional da advocacia, doutor? Sim, é muito importante, porque o produtor rural, ele precisa ter uma base, um subsídio financeiro, né, para dar continuidade na sua compra de insumo, na sua produção. Na hora que ele procura um banco para fazer esse crédito, de repente ele não está avaliando os riscos, né, os riscos do contrato, o risco da porcentagem, dos juros, e se ele realmente vai conseguir estar arcando com os pagamentos, né? Todo cuidado é pouco, então. Todo cuidado. Inclusive, é um dos direitos também que não pode ser suprimido dele, né? Que é essa obtenção do crédito rural. Então, precisa ter aquela atenção, né? Doutor, agora, quais são, né, as implicações, ou vamos dizer assim, aquelas nuances, né, ou ocorrências que são oriundas ali do contrato produtor rural e instituição bancária? Ele pode ter seriamente a sua própria produção prejudicada, né? Ele pode sofrer, inclusive, uma ação, né? E ações bancárias, a gente sabe que os juros são altíssimos, né? Uma ação pode implicar numa ação monitória, tá? Uma ação executiva, e a sua própria produção pode implicar. Inclusive, mesmo o seu contrato com o arrendador, tá, pode também sofrer aí referente ao não pagamento. Certo, com o banco é complicado, né? O banco é o mais complicado. Então, agora muito importante, né, doutora? A gente falou bastante de contrato, inclusive algumas coisas, com certeza a gente foi um pouquinho redundante, é essa mesma a intenção, para deixar bem sublinhado para as pessoas que nos acompanham. É muito importante também que o profissional da advocacia, ele tenha aquela sensibilidade para que na hora do trato com o produtor rural, ele tenha aquela linguagem acessível, né? Ele tem que ter esse feeling, né? Bom, eu preciso ter uma linguagem mais acessível, é por aí, doutora? Sim, é por aí. Porque o advogado, ele não pode conversar com o produtor rural com os termos técnicos, informar o que está na lei. Ele tem que transmitir isso para o produtor rural de uma forma mais tranquila. Inclusive, ele tem que conhecer também todo o ciclo produtivo daquela produção. Certo. Porque o advogado vai ajudar tanto na elaboração desse contrato do objeto, como também após essa produção fora da porteira, né? Então, o advogado precisa conhecer antes da porteira, dentro da porteira, que é a própria produção, e fora dela. E o advogado tem que entender os termos, o linguajar do produtor para saber exatamente o que está sendo contratado. Tem que ter, inclusive, essa afinidade, essa junção tem que permanecer ao longo do contrato, porque o contrato vai se extinguir. E ao final vai começar uma nova negociação. Então o advogado precisa estar dentro, entender toda essa cadeia produtiva junto com o produtor rural. Agora, nós podemos, doutora, assim, de tudo praticamente que nós falamos aqui, concluir que aquele produtor rural, né, que independentemente do tamanho da propriedade da qual ele dispõe para o seu sustento ou para o seu negócio,
que ele não se conscientizar, que ele não se aproximar da modernidade e justamente não contratar ali algum profissional ou da advocacia ou mesmo ali da engenharia que possa trazer para ele aquele suporte em nível de consultoria, de opinião, ele vai ser excluído do mercado, doutora? Olha, aos poucos pode ser que sim. Porque se o produtor rural ele não vir com o tempo estudando, conhecendo, porque a tecnologia, as técnicas mudam muito. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir num simpósio no IAC, Sim. E é o Instituto Agronômico de Campinas, que tem uma sede aqui em Ribeirão Preto, e lá nós podemos verificar, nós conversamos com todos, desde motoristas de transbordo, a pequenos produtores, inclusive empresários, pecuaristas, né? Então, eles vêm aplicando técnicas de melhoramento para a sua produção aumentar gradativamente, ser melhor a sua qualidade, melhorar a sua qualidade. E isso é muito importante no conhecimento e no estudo do próprio produtor rural. E o advogado acompanhar todo esse processo. Muito bom. Doutora Fabiana Santos, nós chegamos no finalzinho do nosso ADVJus de hoje. Eu quero te agradecer imensamente a presença aqui comigo. Tenho certeza que nós passamos aí, você passou um recado muito positivo, um recado muito interessante para o pessoal do universo rural. Eu te agradeço imensamente e muito obrigado pela presença comigo aqui hoje no programa, doutora. Eu que sou grata, obrigada. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente ver esse programa com a doutora Fabiana Santos, eu recomendo. É só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. Fico por aqui e voltarei em breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.